Abençoe você nessa manhã, nessa tarde, esse horário que você vai parar para assistir a nossa recapitulação da lição de número 4. Eu sou a professora Cristina, da classe Verdades Básicas, e hoje a gente vai estar recapitulando a lição de número 4, que tem como tema a mudança, a verdadeira mudança. O que seria essa verdadeira mudança? Segundo a nossa lição, trata-se do arrependimento. E o que é o arrependimento? Como o professor Rogério falou na lição passada, é a mudança de mente, é o metanoia, é a mudança de mente. Ou seja, eu estava vivendo de uma forma, eu me arrependi e agora eu mudo de direção. O interessante é a gente notar, quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de pecado, a gente nota o seguinte, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem e até a nossa lição vai falando sobre isso. Se eu sou salvo, eu vivo pecando, quantas vezes eu devo ser perdoado, ou quantas vezes eu devo pedir perdão, ou quantas vezes eu devo perdoar alguém? É muito interessante isso, porque durante todo o ministério de Jesus, ele falou muito sobre isso com seus discípulos. E certa vez ele até falou assim, olha, era preciso perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é algo que tem que ser contínuo em nossas vidas. Por que que o perdão é algo que tem que ser contínuo em nossas vidas? Porque o pecado é algo contínuo em nossas vidas. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós mudamos de vida, nós mudamos a nossa postura, nós mudamos a nossa forma de ver as coisas, porém, nós ainda estamos neste mundo. E por nós ainda estarmos nesse mundo, o pecado, ele está presente na nossa vida. Nós aceitamos o Senhor Jesus, mas ainda estamos neste mundo de pecado. Então, nós pecamos involuntariamente, nós pecamos por pensamentos, por obras, nós pecamos e precisamos sempre do perdão de Deus. E assim como nós pecamos e precisamos do perdão de Deus, as pessoas que nos cercam também pecam e também precisam do perdão de Deus. Então, às vezes, nós somos ofendidos ou atropelados pelas outras pessoas e precisamos perdoá-las, porque estamos também vivendo a mesma forma. Mas é interessante quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ele diz que a nossa lição diz que o arrependimento é uma atitude decorrente à obra convencedora do Espírito Santo. E isso é muito bom, porque nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Então, se nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, ele está trabalhando, é o ministério dele. E como é o ministério dele, ele está sempre próximo, ele está em nós. E quando a gente faz alguma coisa que o entristece, o que entristece a Deus, uma forma de pecado, que às vezes é involuntário, que nós não percebemos que temos pecado, o Espírito Santo ele vem e ele nos convence, ele nos mostra onde nós erramos e ele nos leva ao processo do arrependimento. E isso é muito lindo, é a obra dele. Então ele vem a nós através da palavra do Senhor, através de um louvor, através de um testemunho, e nós caímos em si e falamos, nossa, pequei, eu vou me consertar. Isso é a obra salvífica, a obra convencedora, a obra do Espírito Santo. E nós estamos vivendo esse período da obra do Espírito Santo. Mas uma coisa interessante que o professor Rogério falou na lição passada é que a gente não deve transferir o nosso pecado para outra pessoa. Eu fiz isso porque fulano me levou a fazer isso, porque fulano... Todos nós temos o livre-arbítrio ou a razão ou o estilo de vida, nós temos capacidade para tomar nossas decisões. Então, não é porque o fulano está me falando para eu fazer algo que eu vou fazer. Eu tenho que ter em mim a capacidade de raciocinar e pensar assim, essa atitude vai me levar a pecar contra Deus? Essa atitude vai me levar a entristecer o Espírito Santo? Eu tenho que ter esse senso crítico em mim para eu poder tomar as minhas atitudes.
E uma vez que eu tomei uma atitude errada, eu não posso culpar outra pessoa por aquilo. O pecado é pessoal, é individual e cada um vai dar conta de si diante de Deus. Então, nós fazemos as coisas conscientemente daquilo que estamos fazendo. Então, não posso transferir o meu pecado, a responsabilidade dele para outra pessoa. Isso aconteceu no Gênesis, né? Porque Deus falou para Adão: olha, Adão, você vai poder comer de todo o fruto, mas da árvore que está no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto, dessa árvore, vocês não podem comer, porque o dia que comer, certamente morrerás. E a Bíblia diz que quando Adão come do fruto, que descobre que estava nu, o Senhor vem na viração da tarde e, ao chamá-lo, ele se esconde e aí ele fala: porque eu estava nu, eu temi. E aí o Senhor falou: quem te mostrou que estava nu? Eu comi do fruto e vi. Por que você comeu? A mulher que tu me deste me deu para comer. E aí falou para a mulher: por que tu comeu o fruto? A serpente me induziu a comer. Então, assim, essa tendência de transferir a responsabilidade do nosso pecado para o outro é desde do Éden, é desde Gênesis. Então, isso aí passou, né, pelos patriarcas, passou por toda a história bíblica e chegou até nós hoje. Então, é muito normal hoje as pessoas falarem assim: eu fiz isso porque o pastor falou que eu podia fazer, eu fiz isso porque o meu pai falou que eu podia fazer, porque a minha mãe me liberou, porque o meu patrão mandou, porque o pecado, ele é pessoal e nós vamos dar conta, nós vamos responder por ele. Então é importante que a gente tenha consciência do nosso arrependimento. Uma coisa que eu noto ao longo da Bíblia é que arrepender-se do pecado é muito mais profundo do que simplesmente falar sobre arrependimento. A Bíblia diz, e é lindo esse texto no livro de Provérbios 28:13, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não é só confessar. A Bíblia fala que eu preciso confessar o meu pecado, mas que mais importante do que tudo, eu preciso deixar o pecado. O pecado é algo que está em nós, porque nós estamos no corpo de pecado. Nós entendemos que a nossa igreja, ela não batiza criança, porque a gente entende que as crianças ainda não têm a consciência, a noção do que é pecado. E a partir do momento em que as crianças se tornam adolescentes e elas começam a ter essa noção, é que elas são batizadas nas águas. É interessante a gente pensar nisso, porque a criança, quando ela nasce, um bebê, ela nasce sem pecado, porém no corpo de pecado. O salmista fala assim: em pecado fui formado, né? Quer dizer, nós fomos formados em pecado, nós nascemos no corpo do pecado. Não temos ainda pecado, mas o nosso corpo já é um corpo pecador. Então, o pecado é uma coisa que está no homem. E é uma obra que tem que ser constante na vida do homem. A gente precisa lutar contra o pecado diariamente. É uma luta diária. A gente luta para não mentir, a gente luta para não enganar aos outros, para viver uma vida de honestidade. Então, assim, isso é uma luta constante e é pessoal. Cada um vive a sua batalha. Mas é interessante quando a gente vê aqui na nossa lição de número 4, que o professor citou várias coisas, e uma delas é o filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia bem, ele vivia na sua fazenda, ele tinha os seus servos que o tratavam muito bem, a sua roupa era lavada, a sua comida alguém fazia, era posta à mesa, ele sentava à mesa com seu pai, ele tinha de tudo. Mas mesmo ele tendo de tudo, um dia ele falou assim: eu não sou feliz. Eu preciso conquistar o mundo, eu preciso conhecer coisas novas, eu preciso viver uma nova experiência. E aí, como fazer isso? Ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte na herança, porque eu quero sair por esse mundo de meu Deus. O pai, conhecendo
de certa forma, a estupidez que o filho estava fazendo, mas ele deixou que o filho reconhecesse por si só que estava errado. A Bíblia diz que ele deu a parte do filho e o filho foi embora, mesmo que o pai ficasse triste com aquela situação, mas ele não o impediu. Assim mesmo Deus faz conosco, porque o Senhor, Ele tem nos dado a sua palavra, Ele tem nos dado o seu Espírito Santo, nada tem nos faltado, mesmo nesse momento de crise que nós estamos passando agora, mesmo nesse momento de confinamento que nós estamos passando agora, o Senhor está conosco, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. E às vezes nós não somos gratos a Ele, nós somos negligentes quando falamos assim, chega, eu não quero mais viver essa vida, eu vou experimentar novos ares, eu vou experimentar novas experiências. E aquele filho vai, se desvia, né, como um crente, se desvia da presença do Senhor e vai. Só que, assim como na vida do filho pródigo, ocorre na nossa vida, lá fora, o mundo, o pecado, ele tem uma aparência de coisas belas, bonitas, mas ele esconde, ele encobre a sua real face, que é a escuridão, a questão da ficar de isolamento, do sozinho, do abandono, de não ter amigos verdadeiros, de passar necessidade, de ser abandonado, porque na presença do Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos consola. Na presença do Senhor, nós temos Deus que supre a nossa necessidade. Mas quando a gente se afasta dessa proteção, a gente só encontra trevas, só encontra coisas ruins. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Mas o interessante é que ele teve tempo de raciocinar. Ele teve tempo de reconhecer o seu pecado. Ele teve tempo de dizer, olha, pequei contra os céus e perante meu pai, né? Eu vou voltar e vou dizer para ele tudo isso, vou dizer para ele que eu estou arrependido, que ele não precisa nem me reconhecer como filho, porque eu agi muito mal, mas que pelo menos como um dos seus jornaleiros, porque com a situação que ele estava vivendo, comendo comida de porco, ele sabendo que os jornaleiros do seu pai tinham o melhor alimento para comer, ele falou, eu vou lá, pelo menos eu serei como jornaleiro do meu pai. Mas é interessante que quando esse filho volta, o pai o recebe com um abraço, com um beijo, com um anel no dedo, com um banquete. Porque na presença de Deus nós temos tudo isso. Mas para isso a gente precisa viver uma vida de arrependimento. É interessante isso. Confessar a Deus, confessar aos outros o nosso pecado, mudar a nossa conduta, né? A confissão, ela traz alívio de alma. É muito interessante isso, porque o Senhor Jesus, ele falando sobre isso na Bíblia, ele fala que, ele cita o exemplo do samaritano, que foi até citado pelo nosso professor, ele cita o exemplo do samaritano, que era uma pessoa, para os judeus, não consideravam, desprezavam o samaritano pela sua origem, mas ele foi o único que teve uma atitude de amor ao próximo. E aí o Senhor Jesus cita ele como um bom exemplo. Então, assim, arrepender, mudar de vida, é você viver uma vida, como eu falei a princípio, é uma luta diária, né? A cada dia a gente tem que pensar, meu Deus, o que eu fiz hoje que entristeceu o teu Espírito Santo? E pedir perdão, reconhecer o nosso erro, isso é muito interessante. Mas quando a gente estuda a nossa lição, a gente vê uma coisa muito interessante sobre a restituição. No tópico de número 4, quais são os frutos do arrependimento verdadeiro? Aí fala de restituição. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Levítico, Número, eles falam muito sobre restituição. Então, se alguém roubou um boi, tem que devolver 5, roubou uma ovelha, tem que devolver 4. É muito interessante sobre isso, você restituir à pessoa aquilo que foi roubado. Então, assim, nós estamos no momento da graça, né? Eu acho que se o Senhor hoje fosse nos mandar restituir tudo aquilo que a gente tem pecado contra Ele, eu acho que a gente não teria que ter mais de uma vida para poder restituir a Ele.
Por isso que eu louvo a Deus pelo momento da graça que nós estamos vivendo, que Ele nos perdoa. A Bíblia fala aqui no livro de 1 João, muito interessante, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, que é o Senhor, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida com Deus, a gente precisa viver em comunhão com o nosso irmão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ter o perdão do Senhor, viver em comunhão. Então, se eu tenho ofendido o meu irmão, eu preciso amá-lo como eu amo a mim mesmo. Ninguém corta o seu dedo com a faca porque quer. Ninguém bota sua mão no fogo e sente a dor da queimadura porque quer. Então, às vezes, quando ocorre esse tipo de acidente, é involuntário. E aí a gente se arrepende, a gente chora, a gente grita, queimei minha mão, tal. Mas e o nosso irmão? A gente precisa amá-lo como nós nos amamos. E assim como a gente não quer, não desejamos nos ferir, porque dói, a gente também não deve ferir o nosso irmão, porque também dói. Então a Bíblia diz aqui, se eu digo que eu ando na luz e eu não tenho comunhão com os outros, então eu estou vivendo a mentira. Eu preciso ter comunhão com os outros, eu preciso viver em união. E se eu firo meu irmão com palavra, com gesto, com desprezo, eu estou em pecado. Eu preciso me consertar. Viver em Cristo hoje é muito mais complicado do que no Antigo Testamento. Quando nós lemos aqui no livro de Êxodo, Levítico, Números, sobre a restituição, eram coisas físicas. Eu roubei uma caneta, tenho que devolver 5 vezes outras canetas. Eu peguei um valor em dinheiro, eu tenho que dobrar aquele valor. O que eu roubar, eu tenho que dobrar, eu tenho que triplicar, eu tenho que quadruplicar para restituir aquele que foi lesado. Mas e hoje, no período da graça? Se eu firo meu irmão com palavras, se eu ajo com meu irmão com atitudes que eu não deveria agir, como que eu devo restituir? É muito mais complicado. Eu acho que eu tenho que viver várias vidas para fazer isso, o que nós não queremos. Então é uma luta diária. Nós precisamos a cada dia refletir sobre os nossos pecados e consertar as nossas veredas. É metanoia, mudar de mente, mudar de atitude. É como o soldado que diz na nossa lição, que a gente fala assim, meia volta, vou ver, né? E a gente segue, quer dizer, é voltar do caminho errado e seguir em frente no caminho certo. Porque a confissão, o perdão, ele traz para nós alívio. E isso que a nossa lição vai falando ao longo da lição de número 4, né? O pai do filho pródigo, ele recebeu aquele filho, ele perdoou, ele restituiu a posição de filho para ele. Isso é muito bom. O nosso Deus, ele está pronto para nos restituir. Talvez o Senhor tenha um plano na sua vida, algo grande, um ministério, um dom, um talento, não sei, e a sua negligência, a sua vida tem feito com que esse dom fique parado, fique estacionado, e aí você precisa hoje se consertar com o Senhor e falar: Deus, eu quero que todas as bênçãos que o Senhor tem para minha vida aconteça, eu quero que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim ocorra, porque eu creio na tua palavra, eu estou aqui vivendo a tua palavra, e eu quero que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dominar a sua vida, ele vai direcionar a sua vida, e você vai ter condições de fazer tudo aquilo que o Senhor tem planejado para você. Então essa é uma atitude maravilhosa. A gente precisa se voltar para Deus, a gente precisa aceitar o Senhor Jesus cada dia, né? A gente precisa se voltar, a gente precisa ter uma conduta diferente, uma conduta de santidade, uma conduta de verdadeiro cristão. E aí
todas as bênçãos, a Bíblia diz, todas as bênçãos nos seguirão. Nós viveremos em novidade de vida quando nós mudamos a nossa atitude. Eu gostaria de orar com você nessa hora, entregar a sua vida, a minha vida, nas mãos do Senhor e pedir que Ele mude a nossa vida hoje, amém? Pai, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo por essa lição, mudança, verdadeira mudança. Eu te louvo, Senhor, porque verdadeiramente o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, visita o coração dos meus irmãos. Senhor, que haja transformação, que haja uma confirmação da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, nesta hora, possa ter liberdade, Senhor, de operar no coração de cada um, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Senhor, se há alguém enfermo, que o Senhor venha curar, se há alguém triste, que o Senhor venha alegrar, se há alguém nessa hora, Senhor, de certa forma um pouco deprimido pela situação que nós estamos vivendo, sem saber, Senhor, como será o amanhã, se haverá suprimento, se haverá solução, eu te peço agora, Espírito Santo, visita os lares, visita as despensas, visita, Senhor, que o Senhor venha suprir cada necessidade e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um dos irmãos. É o que eu te peço nessa hora, Pai, agradecido em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre.